graça e a paz de Cristo esteja reinando no seu lar, na sua vida, no seu coração. Assista agora uma mensagem de Deus para o seu coração, uma mensagem de fé e de esperança. Lucas capítulo 15 e Ezequiel capítulo 7. Lucas capítulo 15, versículo 14, está escrito assim no verso 14: depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Ezequiel 7, 26: virá miséria sobre miséria, e se levantará rumor sobre rumor. Buscarão visões de profetas, mas do sacerdote perecerá a lei, e dos anciões o conselho. Vire para o seu irmão, segure na mão dele e fale: é uma alegria vê-lo cultuando ao Senhor nesta noite. O tema da minha palavra hoje é as consequências da fome. Qual é o tema mesmo? As consequências da fome. Não vou falar só em fome material, amém? Porque tem muita gente com fome, espiritualmente falando, amém? A fome espiritual, a fome da palavra de Deus, embora tenha procurado alimento em lugares errados, mas o verdadeiro alimento está na palavra de Deus. Por isso eu li agora há pouco: buscai ao Senhor e invocai-o enquanto está perto. Sabemos que desde o princípio existe fome sobre a face da terra. O fato da existência da fome e miséria na terra é por causa da desobediência do homem, certo ou errado? A fome é consequência da infidelidade com relação a Deus. Olhe para mim agora. Deus quer que tenhamos fome, mas fome de justiça. Deus quer que tenhamos fome, mas fome da tua palavra. Diga amém. Quando nós temos fome da tua palavra, há um renovo em nossas vidas, porque nós lemos, nós aprendemos, nós gravamos em nossa mente e em nosso coração aquilo que é de Deus. O ser humano foi criado, Deus criou o ser humano com todo carinho e deu de mão beijada o planeta para que ele pudesse administrar. E ao invés do homem administrar e reconhecer Deus como Senhor, o homem, o que fez? O homem virou as costas para Deus. O homem virou as costas para Deus. E hoje a razão de, vamos dizer, de tudo que acontece de mal no planeta Terra é por causa da desobediência do homem. A fome, a miséria, as tragédias que acontecem também na natureza é por causa do homem que virou as costas para o seu Criador, virou as costas para o seu Deus. Tudo que acontece hoje em relação à fome e miséria é pela falta de Deus, é pela falta de... A Bíblia diz assim: bem-aventurada é a nação cujo Deus, e a nação cujo Deus não é o Senhor. Ela sofre as consequências ou não? Sofre. Ela passa por grandes necessidades, ela sofre uma barbaridade. É pela falta de Deus. O homem, olhe para mim, se curva diante de tudo e de todos, menos do Criador. Olhe para mim, preste atenção. O homem se curva diante de tudo e de todos, menos do Senhor. Quem está entendendo, fala amém. É preciso se curvar diante de Deus, reconhecer Deus como Senhor de sua vida. A fome espiritual há, a fome da alma sim, com certeza. A fome, materialmente falando, fisicamente falando, está caminhando nos quadrantes do planeta. Mesmo com as grandes produções, tanto no Brasil, vamos falar agora de coisa de comer, mesmo com as grandes produções, tanto no Brasil como nos demais países, mesmo assim, os homens não conseguem combater a fome e a miséria. Consegue? Não consegue. E mesmo com tantas produções que nós vimos aí na mídia,
que mostra constantemente jornalistas, reportagem falando das grandes produções. Mesmo assim, eles não conseguem de forma nenhuma vencer. A miséria ainda consegue prevalecer em grandes lugares. Nas periferias das grandes cidades, por exemplo, das grandes metrópoles, se você para e começa a caminhar nas grandes periferias, vamos dizer, nas periferias das grandes metrópoles, é tanta gente passando necessidade, é um verdadeiro caos. Pessoas passando fome, passando necessidade. Agora, por quê? Pela falta de Deus. Virou as costas para Deus, nunca coloca Deus em primeiro lugar. É preciso colocar Deus em primeiro lugar. Digam amém, digam aleluia. O Japão, por exemplo, que é a segunda maior economia no mundo, entenda isso. O Japão, que é a segunda maior economia no mundo, não consegue vencer a fome. São milhares de japoneses na fila da sopa para não morrer de fome. Está me entendendo, igreja? Isso é pela falta? Mas disseram que o Buda é o Deus da prosperidade, porque tantos japoneses lá no Japão passando as necessidades, num país que é a segunda maior economia do mundo. Para você entender que só existe um, que é o Pai da prosperidade, que é o Criador dos céus e da terra. Digam graças a Deus. Os Estados Unidos, que produz 15 vezes mais do que o Brasil, está entendendo? Produz o que mesmo? 15 vezes mais do que o Brasil, e que tem um produto interno maior do mundo, não escapa da miséria. Tantos mendigos nas ruas de Nova York, Miami, você vai até São Francisco, você vai até em Washington, a capital do país. Muitos mendigos pela falta de Deus. Porque aquele que tem Deus, passa o que passar, Deus não deixa ele mendigar. Deus é com ele. Bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor. Bem-aventurado é o homem cujo Deus é o Senhor. Bem-aventurado é a família cujo Deus é o Senhor. Deus está com ele constantemente. Digam aleluia. Diga graças a Deus. Por mais que o homem tenta, igreja, olha para mim, por mais que o homem está tentando empurrar ou destruir ou acabar com a miséria, eles não conseguem. Cada dia que passa a miséria, cada dia que passa a fome aumenta mais e mais. É a fome física e a espiritual. A espiritual busca no lugar errado. Está entendendo? Quem está entendendo, fala amém. Diga graças a Deus. O problema da fome, o problema é espiritual. O problema é, o homem não quer Deus. O homem quer Deus da maneira dele. Você precisa ter Deus de verdade na sua vida. A nação que sofre é porque não quer saber de Deus, não quer Deus de forma nenhuma. É como uma pessoa que estuda, ela faz faculdade, ela faz pós-graduação, e quando está formada, ela fica 1 ano, 2 anos, 3 anos procurando emprego e não consegue. Estou falando isso porque tem um catador de papel aqui na região que fala 8 idiomas e está caçando papel, não consegue emprego. Pastor, mas é tão fácil um homem que fala 8 idiomas conseguir. Mas há uma maldição na vida dele, que a porta que ele bate não abre. É bíblico. Você pode ter o que você quiser, pode ser o homem mais informado, mas se você vira as costas para Deus, as portas estão fechadas para você. Deus tem que estar em primeiro lugar na sua vida. Pode falar até 30 idiomas, mas se Deus não estiver na vida dele, todas as portas em todas as áreas vão ser fechadas. Eu não estou falando mal de quem cata papel. Ele cata porque ele precisa. Às vezes ele não tem uma outra profissão, não sabe o que fazer. Mas uma pessoa que estudou, uma pessoa culta, uma pessoa que fala vários idiomas, uma pessoa que maneja o português muito bem, o inglês, o espanhol, até mesmo o japonês, e está passando por uma dificuldade imensa, é pela falta de Deus. Bate numa porta, a pessoa olha para ele, não vai com a cara dele. Faz uma entrevista, passa da entrevista, mas o dono olha assim, o gerente olha, o patrão olha, não fui com a cara daquele cara. Por isso vive uma vida amaldiçoada.
É preciso ter Deus em primeiro lugar na nossa vida. Se não tiver Deus de verdade, as coisas não vão. Quem está entendendo, fala amém. Quem está entendendo, fala aleluia. Como pode tantas pessoas cultas, meus irmãos, quantas pessoas bem informadas não conseguir vencer a fome? Como pode? Porque se Deus não estiver no seu negócio, na sua vida, você não vai para frente. Deus tem que estar em primeiro lugar. Ainda que você seja um faxineiro, mas se você tem Deus na frente, você vai conseguir chegar lá. Deus é com você. Diga graças a Deus. Você pode aplaudir Jesus? No livro de Deuteronômio, você pode abrir, no 5º livro da Bíblia. Nós vamos dar uma lida para você ver que essas palavras não foram simplesmente dirigidas ao povo, só ao povo do passado, mas essas palavras prevalecem até nos dias de hoje, para nós nos dias de hoje. O homem, a mulher, por mais culto que seja, se ele vira as costas para Deus, as portas fecham. Olhe para mim, antes de ler. Ele pode ser um cristão, está servindo a Deus, que ele vira as costas para Deus, porque ele está ganhando bem, tem um salário bom, não tem mais tempo para Deus, está aproveitando a vida. Se ele começa a escapar, sair dos caminhos de Deus, sem ele perceber, a porta também para ele vai se fechando aos poucos. Ele não vai percebendo, a porta vai fechando, daqui a pouco fecha. Quando ele acorda, a porta está fechada. Aí ele vai passar 10, 20 anos lutando para conseguir abrir aquela porta. Por isso, quem tem o Senhor Jesus, não deixe por dinheiro nenhum. Diga amém. Jesus é a joia mais valiosa nos céus e na terra. Quem tem Jesus tem tudo. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma? O que adianta o homem passar um sufoco aqui na terra sem Deus e partir dessa terra sem Deus? Deuteronômio capítulo 28. Posso ler? Versículo 15. Está escrito assim, para aqueles que viram as costas para Deus. Versículo 15. Será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, não cuidarem cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Essas palavras, antes de ler o 16, não foram só para o povo do passado, é a palavra de Deus, é para nós nos dias de hoje. No verso 16 diz assim: maldito serás tu na cidade e maldito serás no campo. Olhe para mim antes de ler o 17. Ele está dizendo aqui, virou as costas para Deus, o indivíduo é maldito tanto na cidade. É o caso do rapaz aí que tem 8 idiomas, está na cidade batalhando, 8 idiomas, não consegue emprego, está lá arrastando aquela carrocinha, catando aqui e acolá para sobreviver. Quer dizer, as portas se fecham para ele tanto na cidade, como também para aquele que trabalha no campo, que vira as costas para Deus. Diz aqui o verso 16: maldito será tu na cidade e maldito será no campo, tanto da cidade como do campo. Ainda que ele está na cidade e quer ir para o campo, continua do mesmo jeito. No verso 17 diz assim: maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Todas as suas compras serão uma compra maldita. Todo o alimento será tudo ruim. Eles passam por necessidade gigantesca. No verso 18 diz assim: maldito o fruto do teu ventre. Até os filhos, coitado, vem com problema, vem com maldição, não consegue ir para frente. Por quê? Os pais viraram as costas para Deus. Ele continua dizendo: o fruto da tua terra, quer dizer, aquilo que você planta, não vai dar com sucesso. E as crias das tuas vacas, das tuas ovelhas. E no verso 19 diz: maldito serás ao entrares e maldito ao saíres. Não fecha não, que nós vamos ler outro versículo. Então são maldições que alcançam todos aqueles que viram as costas para Deus. São maldições que alcançam o que mesmo? Todos aqueles que viram as costas para Deus. É isto que está acontecendo nos dias de hoje. Países mergulhados, enfrentando dificuldades e não conseguem sobressair, porque Deus não está em primeiro lugar. A falta de Deus é muito gigantesca. A falta de Deus na vida das nações tem atraído maldições. Olhe para mim, a falta de Deus na vida de muita gente tem atraído para eles maldições. Porque se eu tenho Deus, se você tem Deus,
já é bíblico. O anjo do Senhor acampa em volta do que teme. E quem não tem Deus tem alguma proteção? Não tem proteção. O diabo faz dele o que quer, peteca, chuta, faz dele bola de futebol, faz dele o que quer, porque ele não tem Deus. Vire para o seu irmão e fale: busque ao Senhor todos os dias de sua vida. Amém? A terra não consegue produzir. Você está cansado? Você vê aí na mídia constantemente: a terra, para produzir é preciso remédios, não é? Para conseguir produzir, e não consegue produzir 100%. Tudo que planta produz 40%, 38%. Quando produz bem, 45%. A terra não consegue. Por causa de quem? Da terra ou do homem? Por causa do próprio homem. Eu não estou dizendo você que conheceu Deus, porque você tem a proteção de Deus, mas aqueles que não querem nada com Deus. Agora observe o que está escrito aí em Deuteronômio ainda, no capítulo 28, versículo 38 e 39. Olha o homem sem Deus, o que ele faz e não tem sucesso. Versículo 38 diz: lançará muita semente ao campo, porém colherá, porque o gafanhoto consumirá. No versículo 39 diz: plantará e cultivará muitas vinhas, porém o teu vinho não beberá. E o que mais? Porque o verme devorará. É o que está acontecendo hoje em muitos países. Tudo pela falta de Deus. Sem Deus não há segurança. Tudo que acontece hoje é pela falta de Deus. Quem não tem Deus não consegue ir para frente. É como diz, fecha agora, vai lá no livro de Salmos. É o que diz o salmista no Salmo 127. Lá deixa uma passagem muito importante, e eu coloquei ela aqui interpretada. No Salmo 127, versículo 1, diz assim, lá está mais do que claro, eu vou ler aqui a minha linguagem já interpretada para você ver. Quem encontrou Salmo 127? No verso 1, o que está escrito aí? Verso 1. Agora para aí, eu vou ler como está aqui, ó. Se o Senhor não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. Porque se Deus não estiver em primeiro lugar, não tem jeito, meu irmão. Agora olha o que diz o versículo 2. O que está escrito aí? Agora eu vou ler na minha interpretação aqui. Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde. Ele está falando para quê? Para o homem sem Deus. Agora olha a parte B do versículo, que ele diz assim: pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando eles estão dormindo. É a interpretação da parte B. Amém, igreja? Na parte A diz: não adianta o homem sem Deus trabalhar demais para ganhar pão, levantando cedo e deitando tarde. Não adianta. Aí no verso B ele fala para eu, para você, para nós, vamos dizer assim. Ele fala para mim, dizendo assim: pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama. Quem são os que Deus ama? São aqueles que buscam a Deus. Agora olha o interessante nesse verso: Deus dá o sustento àqueles que Ele ama. Os que amam a Deus, aliás, os que Deus ama são aqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador. Mesmo que eles estejam dormindo, Deus os sustenta. Deus é com ele, porque Deus ama. Amém? Diga graças a Deus. Porque outras nações, porque outros povos não têm esse privilégio? Justamente pela falta de Deus. Vamos olhar para a Índia, vamos olhar para a Tailândia, para a África, Sri Lanka, vamos olhar para outros como a Indonésia. Esses países e muitos outros estão mergulhados na fome e na miséria. Eles têm fome dos dois lados: fome física, material, e fome espiritual. Só que eles buscam um Deus diferente. Eles buscam
um tal de Alá. Alá não tem filho. Quem é o filho de Alá? Ninguém conhece, mas o filho de Jeová conhece. Chama Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então eles adoram Alá pensando que Alá é Deus. Alguns crentes até falam assim: não, pastor, mas Alá é Deus. Alá não é Deus, porque se este Alá fosse Deus, as pessoas não viviam matando. Não tinha no meio deles muitos homens bombas, mulheres bombas. O nosso Deus é um Deus de amor. E nosso Deus não é um Deus sanguinário. As nações que estão mergulhadas no fracasso, as nações que estão mergulhadas nas tragédias, é porque não conhecem o Deus verdadeiro. O Deus que eu conheço, o Deus que você conhece, o Deus que nós conhecemos. Diga um aleluia. Quem tem Jesus aí, aplauda o nome dele. Esses países que citei agora, são países que, quando um missionário entra lá para falar de Deus, são barrados. E quando eles insistem a pregar, são presos, são mortos. Está entendendo? São condenados. Eles morrem, matam eles, porque eles não querem Deus e não querem que ninguém fale de Deus para eles. Então, mais uma vez eu digo, a nação cujo Deus não é o Senhor, qual será o seu sucesso? Qual será a sua vitória? A vitória será um fracasso, é ruína por completo. A Bíblia diz: Deus ama aqueles que buscam a Ele. Tenha tempo para o seu trabalho, vai trabalhar. Tenha tempo para a sua esposa, para o seu esposo. Tenha tempo para os seus filhos, mas tenha tempo para Deus. Deixe Deus ser o Senhor de sua vida. Quando as coisas apertarem, você vai ver que Ele está pertinho de você e vai ajudar você a vencer o obstáculo. Amém, igreja? Diga aleluia. A fome sempre existiu. Vamos falar uma história. Quero falar uma história nesta noite. Dá tempo, falta 25 ainda para 8. No livro de 2 Reis. Amém? 2 Reis, no capítulo de número 2 Reis, capítulo 4, versículo 38 a o 40, nos relata uma história fantástica, uma história bonita e real, uma história que o povo passava por uma grande necessidade. Amém? Acharam aí? Encontraram? Então vem aqui, Robson, leia aí que eu tô. Vem aqui, essa letra sua dá para você ler. Versículos 38 ao 40. Leia alto, firme e forte. Eliseu voltou para Gilgal, e havia fome na terra. Enquanto os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença, disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume, e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um saiu ao campo a apanhar ervas, e achou uma videira brava. Colheu dela a sua capa cheia de colocintídeas. Não é só eu que tenho a língua pegada, não. Veio e cortou-as na panela do caldo, embora ninguém soubesse o que eram. Amém? Ao 40. Assim tiraram de comer para os homens. Quando começaram a comer daquele caldo, clamaram: homem de Deus, a morte na panela, e não puderam comer. Amém? Diga graças a Deus. Então essa história é uma história real da palavra de Deus. Nos relata que na região de Gilgal, havia fome. Mas por que havia fome? Porque o povo viraram as costas para Deus. O povo plantava e não colhia, não nascia. Havia erva? Havia, mas eles não conseguiam colher, uma dificuldade tremenda. Lendo nas interpretações, vemos que Eliseu, ele foi para Gilgal porque ele tinha uma escola de profeta. Hoje fala seminário, escola para pastor, formação de obreiro, pastores, missionários. Mas naquela época era conhecida como escola de profeta ou para profeta. Então ele foi provavelmente visitar alguns alunos na cidade de Gilgal.
Então vai ele e os filhos dos profetas. Esses filhos dos profetas que foram com ele, não era criancinha não, eram rapazes. Eram rapazes que estavam estudando, rapazes e adolescentes que estavam estudando na escola de profeta, e foi juntamente com ele visitar a sua escola, lá em Gigal. Olhe para mim agora. Você leu aí, quando chegaram em Gigal, que chegaram lá no seminário, na escola, que surpresa, não havia nada para oferecer ao homem de Deus. O pessoal chegou com fome. Naquela época não tinha o avião, não tinha carro, não tinha nada que você pudesse chegar rápido. Era aviação canelinha. Quando o cara tinha dinheiro, ele ia, de aviação animal. Mas o profeta Eliseu ia sempre a pés. Os seus rapazes, os seus alunos também junto com ele, caminhando. Chegando lá em Gigal, foi na escola, não tinha nada. Sabe o que tinha para comer ali? Farinha de mandioca. O que tinha mesmo? O povo estava num apuro terrível. Já pensou, farinha de manhã, farinha no almoço, farinha no jantar? Levante de manhã, farinha de manhã com café. E se não tiver café, farinha seca com sal ou com açúcar. Se não tiver leite, vai farinha seca. Na hora do almoço, farinha molhada com sal. Este alimento que tinha em toda aquela região. O povo estava passando uma necessidade enorme. Aí o homem de Deus chega, vendo que eles não tinham nada de comer. O que o homem de Deus falou? Pega aquela panela grande ali, aquele tacho grande, e coloca no fogo com água, e tempera. Falando interpretado, tempera. Coloca lá uma cebolinha, corta ali uns tomates, se tiver por aí, mas nem tomate tinha. Coloca ali um salzinho, tempera a água. Ele temperou, aí chamou um dos rapazes. Vá no mato aí, vê que você acha alguma coisa para a gente colocar aqui. Quem sabe você encontra uma abóbora ou um pé de mandioca. Se não achar, procura uma erva e traz para a gente fazer um guisado para nós. Para a gente fazer um cozido para nós. E o rapaz então saiu, o rapaz era leigo. O rapaz não conhecia nada. Olhe para mim. E ele saiu então com fome. Quando a gente está com fome, ele saiu procurando pelos matos. Não havia abóbora, não havia moranga, não havia mandioca, não havia nada. Ele encontrou uma erva bonita. Ele então pegou aquela erva e levou. E quando chegou lá, ele nem mostrou para o profeta. Ele foi entrando, já foi para a cozinha direto do caldeirão. Aquele tacho de água já estava fervendo, A água cheirosa, porque tinha cortado alguns temperinhos no meio ali, estava gostoso. Aí ela experimentou a água, que delícia, Aí pegou, lavou aquela erva bem lavadinha e cortou como se corta repolho, como se corta couve. Cortou, era muita erva, porque era muita gente, aquele panelão grande. Olha essa panela que a irmã disse, às vezes cozinha, isso aí é chá, a vista dela é aquele panelão, aquele tachão grande. Eu conheço aqueles tachos grandes porque sobrava para mim quando eu era adolescente na minha casa. Todo mundo ia dormir, eu tinha que cozinhar comida para mais de 100 porcos, entendeu? Aquele tachão enorme, eu tinha que ficar ali até meia-noite cozinhando, depois de apagar o fogo para não queimar. Então aquelas panelas bem grandes mesmo. Então eles cozinharam, tudo prontinho. Aí os profetas foram primeiro. Os de fora comem primeiro, certo ou errado? Os de fora vão comer primeiro. Aí pegaram os pratos, fui colocando aquele guisado, gostou todo mundo. Agora olha para mim, quando uma pessoa está com fome, ele não come devagar, come? Então os profetas, eles começaram a jogar na boca assim, jogava na língua, dava uma, duas mastigadas e chutava para a garganta, porque estava com fome, todo mundo com fome. É como o indivíduo está com fome, chega numa festa de aniversário, aí chega lá, ele está com fome, começa a passar, ele vai pegar na coxinha, engole, engole. Ele nem sente o gosto, não tem nem paladar, daquilo que comeu. Se tiver estragado, ele já está com a barriga cheia. Não é verdade? É por isso que muita gente morre, passa mal. Puxa, comeu comida estragada, E os homens de Deus, os profetas, olha, os filhos dos profetas comeram à vontade. Quando ele estava comendo, de repente um resolveu mastigar devagarzinho, sentiu aquele gostinho. Aí quando ele está mastigando, opa, tem uma coisa estranha aqui na comida. E todos os profetas pararam, os filhos dos profetas pararam. O que? Começa a sentir aquele paladarzinho, vem com aquele gostinho aí, começa. Aí, o negócio está meio ruim. Mas a fome era tanto que a barriguinha já estava cheia. Aí um gritou assim, olha, isso que nós estamos comendo está estragado. Não está estragado não, disse o outro. Isso é uma coisa venenosa.
O que você colocou na panela? O outro, olha, eu encontrei essa erva, eu não conhecia, eu coloquei. Aí o mais experiente foi olhar a erva era brava. Animais que comiam morriam na hora, tremia e comia. E eles começaram a olhar para o outro: estamos fritos, estamos ralados, vamos morrer. Aí um gritou: homem de Deus, a morte na panela, a comida é brava, a comida vai matar todos nós. O homem de Deus olhou a panela é muito grande, né? Ele falou assim: tem farinha aí? Tem, então traz a farinha. Pegou a farinha, despeja e faça um pirão. Aí despejou a farinha ali naquele panelão e pegou aquela colher grande de pau e começou a mexer, porque era muita comida, né? Mexeu até virou aquele pirão. Aí eles olhavam assim, e o resto do povo que estava ali, você observou na leitura, quando o homem de Deus mandou e mexeu, o homem de Deus então abençoou e disse: agora dê comida coma, falou para eles, pode comer. Aí um filho do profeta olhou para o outro: como você? O outro disse: vai você primeiro. O outro: eu não vou. Olha, quem eram os filhos dos profetas? Olhe para mim. Os cristãos, representam os cristãos de hoje, que não confiou na palavra do homem de Deus. O homem de Deus disse: coma, e um olhou para o outro: coma você. Não, o negócio é bravo, como você. Aí, como ninguém não queria comer, o que ele disse? O homem de Deus: dê comida ao povo. Aí o povão começou a encher os pratos e comer. O povo foi comendo. O que eu quero dizer com isso, antes de concluir? Para você analisar e ver que a pessoa sem Deus, quando chega na igreja, ela tem mais fé do que aquele que já está servindo a Deus há mais tempo. O homem de Deus diz para o seu povo, para a sua igreja: coma, que eu já abençoei. Um olhou para o outro: eu vou lá nada. Quer dizer, não confiou. Aí virou para o povo da cidade que estava ali e disse: coma. E eles vieram, comeram à vontade, porque creu na palavra do homem de Deus. Por que não acontece milagre no meio de muitos evangélicos? Porque eles duvidam: será que vai acontecer? Será que é real o que está falando? Será que Deus está falando comigo? Quando o ímpio chega, ou seja, o ímpio não, o pecador chega, e quando ouve: coloca a mão aí e Deus vai curar, agora ele coloca e acontece o milagre, porque ele crê na palavra. Aí quando o povão comeu, que delícia, vamos repetir de novo. Aí os profetas olhou para o outro assim: olha, e não morreram não, se nós não comermos vamos ficar na mão. Correu todo mundo na frente. Aí foi que os profetas foram lá e comeram. Está entendendo, igreja? Agora olhe para mim aqui, preste atenção aqui. Nessa história nós vemos 5 pontos fundamentais. Olha para a tua Bíblia aí. Quem está com a Bíblia fica olhando aí para a gente encerrar. 2 Reis, capítulo 4, versículo 38 a 40. Nesses versos, nesses 3 versos, né? Nós vemos o que? 5 pontos fundamentais. Olhe para mim agora. O primeiro ponto está aqui, ó, é o fogo. Ele mandou colocar a panela no... Olha, o fogo simboliza o Espírito Santo que aquece todos aqueles que buscam a Deus. Primeiro ponto, o fogo simboliza o que mesmo? O Espírito Santo que aquece todos aqueles que buscam. O segundo ponto desses versos é a panela. Ele mandou pegar o que para colocar no fogo? Quem a panela está representando aí? A panela sou eu, a panela é você. Digam amém. Enfim, todo aquele que recebe Jesus. Panela é vaso, nós somos o vaso. Amém? Aí vem o terceiro ponto. O que eles colocaram dentro da panela? Água. Colocou o que dentro da panela? Água. A água simboliza limpeza, pureza. A água lava, a água limpa. Ele colocou a água na panela. Digam amém. Colocou a água dentro da panela, quer dizer, colocando a limpeza dentro do homem. Colocou a água. Agora, em seguida, em um quarto ponto, ele colocou dentro da panela o que? Para cozinhar? Uma erva brava. Colocou a erva brava. A erva significa o alimento mundano, o alimento que o mundo oferece,
colocou dentro para que eles comessem. Quando ele comeu aquele alimento, eles passaram mal e gritaram: vamos morrer. O homem de Deus então diz: traga farinha e faça um pirão. É o quinto ponto. A farinha representa a palavra de Deus. Quando entra no ser humano, ela transforma o ser humano. A terra só vai ficar livre da fome espiritual, livre da fome física, como quando abrir a sua boca, o seu coração, e deixar o verdadeiro alimento, que é a palavra de Deus, entrar no seu coração. Digam aleluia. Digam amém. Quem crê, diga aleluia. Todo aquele que tem esses tipos, aliás, que tem essas qualidades, com certeza ele é um vencedor. O mundo está sofrendo porque o pessoal tem mais deuses do que tudo na vida. Certo ou errado? Se curva diante de todos e todos, menos do Criador dos céus e da terra. As pessoas que têm vários deuses estão mostrando, ou seja, as pessoas que têm vários deuses estão mostrando qual será o seu futuro. Mas quem tem o Deus verdadeiro, ele vence em todas as áreas. Digam amém. A fome está pegando milhares, e cada dia que passa, não pensa que as coisas vão melhorar. Não vão mesmo. As coisas só vão ficando pior, porque a terra se adoece a cada dia. A terra está doente e está cambaleando como um bêbado. A terra está gritando e pedindo por socorro. Tudo que acontece, todas as tragédias, tudo que está acontecendo no mundo hoje, é pela falta de Deus. Ou seja, o homem não busca a Deus. O homem não quer nada com Deus. A maioria se curva diante de outros deuses. Querem deuses, mas não quer o Deus dos deuses, que é o Senhor, o Todo-Poderoso. Digam aleluia. Você pode aplaudir o nome de Jesus? Vamos ficar de pé. Agora, finalizando, de pé. A fome e a miséria não domina aqueles que buscam a Deus. Fala comigo. A fome e a miséria não domina aqueles que são de Deus. Por isso eu repito só o Salmo 127, verso 2. Não adianta trabalhar demais para ganhar pão, levantando cedo e deitando tarde. Não adianta se não tiver Deus em primeiro lugar. Amém? Não adianta. Aqueles que Deus ama, esses são alimentados. Deus dá alimento àqueles que lembram dele como Senhor. De olhos fechados. Aquele que está andando com Deus continua andando com Deus, porque todos aqueles que se afastam de Deus, ele não percebe, mas a porta cada dia vai se fechando. O caminho para ele cada dia vai ficando estreito, vai afunilando, e ele não percebe. Quando ele percebe, ele já está no fundo do poço. Portanto, se você quer vencer em todas as áreas, então ande com Deus. Tenha fome, mas não de comida, mas fome da justiça de Deus. Tenha fome de Deus. Digam aleluia. Tenha fome de Deus. A fome e a miséria só dominam aqueles que trocam Deus pelos deuses. Você pode repetir para ficar gravado? A fome e a miséria só dominam aqueles que trocam Deus, que trocam o verdadeiro Deus pelos deuses. Quem são os deuses? Os deuses Mamon, o Deus da macumba, o Deus da idolatria, o Deus eu. Quem é o Deus eu? Aquele tipo de pessoa que diz: eu sou, eu posso, eu faço, não tem ninguém melhor do que eu, maior do que eu. Ele está se fazendo um Deus. Está entendendo? Mas Deus é o Senhor da sua vida. Vire para o Senhor e fala: Deus é o Senhor da sua vida. Fala: sem Ele você não é nada. Creio que esta mensagem falou ao seu coração. Participe de uma de nossas reuniões, quarta e sexta às 20 horas, sábado às 19h30. Domingo nós temos em 2 horários, às 9 da manhã e às 7 da noite.
O nosso endereço é Rua Felisberto Freire, 385, na Vila Continental. Igreja de Deus Pentecostal do Brasil. Espero por você.